Vamos lá, galera, nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos estudar dois teoremas, tá? O teorema de Jacob e o teorema de Binet, certo? E aí, para vocês, esses teoremas estão aí na página 25 do módulo de vocês, certo? Vamos lá. Pessoal, o teorema de Jacob é um teorema que trata que ele é revelado a partir de uma combinação, praticamente uma combinação linear, né? Ele não é a propriedade lá das matrizes, tá? Não é a propriedade porque ele não tem a ver com todas as colunas ou todas as linhas da matriz, certo? Ele só vai fazer referência a duas linhas ou duas colunas, porque ele diz o seguinte: se eu pegar um número real qualquer, k, multiplicar por uma linha ou uma coluna e somar esses valores a uma próxima coluna, eu vou obter uma matriz que tem um determinante igual ao determinante da primeira, certo? Vamos fazer isso para uma matriz. Vamos pegar o exemplo que ele colocou, certo? Que vai ficar mais fácil. Porque já está feito aqui, né? A gente pode acompanhar. Então, vamos lá. A matriz foi a matriz M, que ele deu. E aí a matriz M é 1, 2, 7. Depois eu tenho 4 menos 1, 2. Depois eu tenho 3, 5, menos 6. Ora, eu sei calcular o determinante dessa matriz, professor. Beleza. Então, como é que a gente faz para calcular? Repete-se aí as duas primeiras colunas, certo? Esse é o procedimento, ó. As duas primeiras colunas, por regra de Sarro, né? Repita as duas primeiras colunas e calculo diagonal principal e diagonal secundária, né? O produto aqui vai me dar 6, vai me dar 12, vai me dar 20, 140. Tudo positivo, então vou somar todos eles. Aqui vai me dar menos 21, aí vai ficar positivo, porque eu troco o sinal. Vai ficar mais 10, mas eu troco o sinal, vai ficar menos. E aqui vai ficar 24, 48 negativo, então fica 48 positivo. Então tá aqui. E aí eu posso calcular o meu determinante, né? Então meu determinante aqui vai ser quanto? Vamos lá, fazer passo a passo, né? 21 menos 10 dá 11. 11 mais 48, 59. 59 mais 6 dá 65. 65 mais 12, 77. Né? 77 mais 140 vai me dar 217. Tá aqui o meu determinante, certo? Beleza. Então, o que é que diz Jacob de tão interessante em relação ao cálculo determinante? Ele fala o seguinte: se eu pegar uma linha ou uma coluna dessa, multiplicar pelo número real k e depois somar esses resultados a uma outra coluna, o determinante da minha matriz não muda. E eu posso fazer isso para que o meu determinante fique mais simples para mim, para eu calcular, certo? Então vamos fazer aqui o que ele disse. Ó. Ele pediu para fazer o seguinte: ele disse, pegue a primeira coluna, multiplique ela por menos 2 e some a segunda coluna. Tá? O resultado disso eu coloco no lugar da segunda coluna. Então vamos ver como é que fica. A minha matriz vai ser agora M', porque ao fazer isso eu estou trocando os valores da minha matriz. Então vai ser M'. Então, ó, a minha primeira coluna fica a mesma, tá? Não muda. E aí eu vou multiplicar. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Olha só, multipliquei e depois somei. De novo. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 menos 1, menos 9. Depois eu tenho menos 2 vezes 3, dá menos 6. Menos 6 mais 5, dá menos 1. E aí a terceira coluna permanece a mesma. Então vocês observam o seguinte, parece combinação linear, mas não é. Porque em combinação linear eu trabalhava com mais, se eu fazia combinação de duas colunas, tinha que dar uma terceira, né? E aqui não faz isso. Então aqui eu vou repetir as duas primeiras colunas, 1, 4, 3, 0, menos 9, menos 1. E aí eu vou calcular o determinante desse cara aqui, tá? Da mesma forma que eu calculei o desse daqui. Então, multiplicando a diagonal principal. Então aqui eu tenho 54. Aqui eu tenho 0, ó. Já facilitou que apareceu um 0 aqui, ó. E aqui eu tenho menos 28. Aqui em diagonal secundária, eu tenho 63 vezes 3, 189. Dá negativo, fica positivo. Aqui dá negativo, fica positivo. E aqui dá 0.
certo? Então tá aí. O determinante tem que ser o mesmo, tá? 217. Se não der, então eu errei em algum ponto e a gente tem que saber onde foi. Mas, por enquanto, eu fiz o cálculo e acho que está certo. Vamos continuar. E aí eu tenho 189 mais 2. 189 mais 2 dá 191. 190. 191 mais 54. Vamos fazer aqui do canto, né? 191 mais 54. 5, 14 vai 1. Olha só. 245. 245 menos 28. Então, 245 menos 28. Estou subtraindo. Então, 8 para 15, 7. Certo? 3 para 4, 1. Desce o 2. 217. Então, tá aqui o determinante. Viu que não mudou? Então, para seguir a regra de Jacob é bem simples. Basta que a gente faça esse procedimento. Pegue uma matriz qualquer, dado uma matriz qualquer, e aí você multiplica uma linha ou uma coluna por um valor e soma outra coluna ou outra linha. E o novo determinante tem que dar igual mesmo. Eu poderia fazer de outro jeito? Poderia fazer com outra linha ou outra coluna. Isso é você quem diz, certo? Eu poderia fazer com outra coluna ou outra linha. Isso é você que vai dizer e como você vai dizer. E como você vai fazer, tá? Nenhuma objeção. É você que me diz. O livro pegou a primeira e a segunda coluna, mas você poderia pegar a primeira e a terceira, ou a segunda e a terceira, ou a primeira linha e a segunda, ou a primeira linha e a terceira, ou a segunda linha e a terceira. Tanto faz, contanto que você siga o processo. Qual é o processo? Pegue uma linha ou uma coluna, multiplique pelo número real k, né? Olha só, multipliquei pelo número real k e somei a outra. O novo determinante, e aí o resultado disso eu coloco no lugar dessa outra coluna, que foi no lugar da segunda coluna. E o novo determinante tem que ser igual ao primeiro. Esse é o procedimento que define o cálculo do teorema de Jacob, certo? E Binet? Vamos lá para o teorema de Binet, tá? O que é que diz o teorema de Binet? Vamos ler ali, ó. Ele fala o seguinte: se A e B são matrizes quadradas de ordem M, ele diz o seguinte: então o determinante, o det de A vezes B, tem que ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B. E aí eu vou pegar duas matrizes A e B, só que agora, para facilitar meu cálculo, eu vou pegar duas matrizes. Ele pegou duas matrizes de ordem 3. Eu não vou pegar para não ficar muito grande o cálculo, né? Vou pegar aqui de ordem 2. 1, 2, 4 menos 5. E aqui eu vou pegar 3 menos 4, 2 e 1. Tá aí as minhas duas matrizes. Se eu fizer o produto A vezes B, dessa matriz, né? Então, se eu multiplico, lembra lá que como é que faz multiplicação de matrizes, tá? Não esquece. Como é que eu faço multiplicação de matrizes? Linha vezes coluna, não é isso? Então, se eu estou multiplicando A vezes B, linha vezes coluna, então vai ficar 1 vezes 3 mais 2 vezes 2. Linha vezes coluna, 1 vezes menos 4 mais 2 vezes 1. Linha vezes coluna, 4 vezes 3 mais, aí menos 5 vezes 2. Linha vezes coluna, 4 vezes menos 4 mais menos 5 vezes 1. Tá aí. Certo? Qual é a minha matriz resultante desse processo? Então, aqui dá 3 mais 4, 7. Aqui dá menos 4 mais 2 dá menos 2. Esse cara dá 12 menos 10 dá 2. Esse cara dá menos 16 menos 5 menos 21. Então, tá aí a nossa matriz. Certo? Então, esse é o produto. Vamos calcular o determinante daquela matriz? Como é que se calcula? Diagonal principal menos o determinante menos diagonal secundária, né? Então, eu vou ter menos 147 menos 4. Ou seja, aqui vai dar mais 4, né? Menos 147 mais 4 é igual a menos 143. Tá aqui o determinante. Então, o determinante de A, poxa, não vai dar não. Para dar uma multiplicação, para dar menos 143, eu acho que não existe esses dois números que multiplicaram que dê 143. Mas vamos continuar. Eu devo ter errado em algum canto, tá? Vamos verificar. Quem é o determinante de A? Determinante de A é menos 5 menos
8. Isso aqui vai me dar menos 13. Certo? Determinante dessa diagonal principal, que dá 3, menos diagonal secundária, que me dá menos 8. Logo, isso vai ficar mais, dá 11. Então, o determinante de uma é 11 e o determinante da outra é menos 13. Então, vamos calcular agora o produto entre os determinantes, tá? Estou fazendo essa parte. Determinante de A, menos 13, vezes o determinante de B, que é 11. Quando eu multiplico 13 vezes 11, eu vou obter 3, 1, 3, 1. Olha, 143 menos 143. Então, você observa, ó, que o teorema de Binet é válido, né? Então, não precisa a gente estar fazendo... Se eu posso calcular o determinante aqui, ó, muito mais simples nessa parada, eu não vou precisar fazer o produto, tá? Até porque, assim, aqui o produto é fácil. Por que é fácil? Porque o produto aqui é de matriz de ordem 2x2. Mas já pensou se você pegar uma matriz de ordem 3x3 para fazer o produto, linha vezes coluna, olha que trabalhão que vai dar, né? Então, é mais fácil calcular cada um dos determinantes e depois fazer o produto entre os determinantes, que aí você tem a sua resposta, certo? Então, o Binet fala o seguinte, que o determinante de A vezes B é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. Então, é mais fácil você fazer pela segunda parte do que você fazer pela primeira, a depender das matrizes, certo? A depender das matrizes. Então, aplica Binet, que é muito mais simples. Preste atenção, tá, pessoal? Porque eu vou estar lá, vai estar lá uma questão. Determine, dadas as matrizes A e B, calcule o determinante de A vezes B. Vai estar isso aqui. Isso aqui não vai estar aparecendo, não. Vai ter dado lá. Matriz A e matriz B. Calcule o determinante de A vezes B. Você vai fazer A vezes B para depois calcular o determinante? Não. Lembra da definição, que é a mesma coisa que determinante de A vezes determinante de B. Você tem que lembrar disso, certo? A mesma coisa quando você estiver trabalhando com o teorema de Jacobi. Qual é a facilidade de utilizar ele? É quando se aparecem elementos zeros, certo? Por exemplo, eu poderia multiplicar essa linha, a primeira coluna por 2 e somar a terceira. Porque quando eu multiplicasse por 2, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 6 mais menos 6 dá 0. Esse cara sumia, certo? Isso ia ser bom para mim, porque quando aparece 0, fica mais simples de calcular o determinante, porque toda vez que eu multiplico por 0, dá 0. Multiplico por 0, dá 0, certo? Então, o uso do teorema de Jacobi é propício quando a gente faz com que apareça número 0 na minha matriz linha. Tá? Na minha matriz linha, eu faço com que apareça valores 0. Se eu não fizer isso, então não tem importância você usar o teorema de Jacobi. Só tem importância se você tiver uma matriz com número muito alto, e aí você, poxa, esses números aqui, para fazer regra de Sarr, isso aqui vai dar cada número gigante. Então, dá para você aplicar Jacobi. Aplica Jacobi e tenta encontrar a maior quantidade de números zeros possíveis. Fazendo assim, ó, uma combinação linearzinha aqui dessa, tá? E aí você consegue transformar um ou dois elementos em zero e isso já facilita lá no seu cálculo, beleza? Então, tá aí a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje foi sobre os teoremas de Jacobi e o de Binet. E aí vocês irão ficar com os exercícios da página 27, certo? Com os exercícios de número... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou fazer, na página 27, eu não vou fazer com vocês o exercício 11, porque a matriz é bem grande. Mas é bem simples, porque tem um monte de zero, tá? Mas eu não vou cobrar ele. Eu vou cobrar o exercício número 12, tá? O exercício número 12. Aí sim, aí a gente vai para o exercício número 42, 43, 44, 45. Então eu vou cobrar o 12, o 42, o 45, tá? Então, 12, 42, 45. Esses são os exercícios que eu vou cobrar de vocês para que vocês resolvam, para que a gente possa corrigir na próxima aula. Certo, pessoal? Então, a nossa videoaula acaba aqui, certo? E aí, quando a gente estiver na nossa sala de aula, online, a gente discute mais esse assunto, certo? Tchau e benção.